Pronto, beleza. Então, na aula passada a gente falou de usabilidade. Hoje a gente vai falar dos princípios de Steve Krug, né? Steve Krug é o cara que escreveu esse livro aqui, ó. Não me faça pensar, tá? Então, esse livro é um livro onde ele tem alguns princípios. Não vou passar tudo aqui, porque senão, enfim, não tem como passar um livro todo em uma aula, mas a gente vai. Eu fiz um compilado aqui do capítulo 1 ao 5, para que a gente possa ver algumas boas práticas, principalmente antes de vocês começarem a fazer os principais protótipos, né? Os protótipos em alta fidelidade, tá? A qualquer momento pode interromper e fazer pergunta, beleza? Então vamos lá. O primeiro princípio, né, primeira lei, vamos dizer assim, de Steve Krug, o que ele diz é o seguinte: não me faça pensar. O que ele quer dizer com isso, né? Pronto, pessoal chegando aí. O que ele quer dizer com isso? Com não me faça pensar, né? Então, por exemplo, às vezes a gente entra numa tela de um aplicativo e a gente fica se perguntando, né? Como é que eu uso isso? Como é que eu uso o Google Sala de Aula? Como é? A primeira pergunta que a gente faz é essa, né? Então, a partir do momento que você não indica de alguma forma que ou que tem um menu lá em cima com 3 pontinhos, ou que tem algo que é comum para o usuário, a gente vai ver aqui, você está fazendo o usuário pensar demais. E isso, para ele, é ruim, porque ele vai acabar saindo do seu aplicativo, tá? Então, por exemplo, uma pergunta, né? Qual a coisa mais importante que devo fazer se quiser me assegurar que meu site ou aplicativo é fácil de usar? Simples, não faça o usuário pensar, né? Então, se tenha empatia, lembra que eu falei, aqui a gente finalizou em empatia, né? Então, tenha empatia, se coloque no lugar do usuário e se você estivesse usando aquele aplicativo, né? Como é que você encararia aquela tela? Você ia encarar aquilo de forma simples, intuitiva, ou você ia ter que pensar muito, tá? Então, a primeira lei é não faça pensar. Então, livre-se das perguntas. Imagine que você entra nesse site, aí você olha o site, aí já diz, isso aqui parece ser as categorias dos produtos, né? Então, memória, modem, aqui só é clicar em memória, computador, aí já abre. Aí do outro lado ele diz assim, né? Estas são as ofertas que estão em destaques. Então imagine quando você entra lá no Mercado Livre. No Mercado Livre ele já tem a opção de você buscar e do lado tem uma setinha que tem as categorias. Isso é intuitivo, né? Agora, imagine que fosse assim. Como era que você ia fazer se fosse desse jeito aí? Né? Então, propaganda misturado com categoria. Pessoal, se o áudio ficar ruim de novo, que foi ontem foi o fone, né? Aí vocês avisam, tá? E aí, quando você abre um site, que o site é muito poluído, aí você fica, né? Pô, cheio de dúvida. Por que que eles dão esse nome? Por que clicar aqui? Eu posso clicar? Isso é clicável? Será que isso realmente é um botão? Será que isso realmente é um botão, né? Então ele vai se perguntar o menu do site. Será que isso aqui é um menu ou são categorias? Né? Por que colocaram essa barrinha aqui? Esses links, eles parecem ser a mesma coisa. Será que são mesmo? Ou seja, você fez uma confusão na cabeça do usuário e o usuário está pensando muito, né? E não é dessa forma que o usuário acessa a web, tá bom? Então, coisas que a gente precisa fazer sem pensar, né? A gente abre um site e tem lá um menu. A gente precisa saber que aquilo ali é um menu. A gente precisa saber que aquele botão vai executar uma determinada ação. Mas imagine que você entra em um site de emprego. Pronto, aí você entra no site, o cenário é esse. Você entra no site, você quer procurar um emprego, tá? E aí tem a opção emprego.
clique, né? Ou seja, aqui, ó, só o botão de emprego. Mas aí, se você entra em outro site, tem assim, oportunidades de emprego. Ou seja, já demorou mais para você ler e você vai se perguntar, será que realmente eu clicando nesse botão, ele vai me levar para as vagas de emprego? Será que isso vai acontecer? Não sei, né? Já nesse último, empregorama, o que seria isso, né? Pode ser empregos, mas parece mais do que isso, né? Eu devo clicar ou ficar olhando? Isso aí, pessoal, é o seguinte, às vezes as empresas, elas colocam nomes internos para os produtos. Vou dar um exemplo. Alguém sabe o que são os Googlers? Googlers é como é chamado os estagiários do Google, tá? Então, vamos supor que o Google abriu uma seleção de estágio. No lugar dele colocar lá seleção de estágio, ele botou seleção de Googlers. Então, são os estagiários. Mas quem não sabe o que é isso é um termo interno, né? Então, é interessante que você coloque um nome popular, tá? Um nome que faz sentido para qualquer pessoa, beleza? Um outro exemplo aqui, você tem um botão, resultados, você tem um texto, resultados em negrito, e aí você fica se perguntando, será que isso é um botão? Será que isso é um link? Né? E aí você tem um texto que é sem negrito, é só o texto, em uma cor diferente. Será que isso é um botão? Será que isso é um clique? Isso demora mais ainda para pensar, né? Agora, esse primeiro você já identifica de cara, tá? Dando continuidade, então você não precisa deixar tudo evidente. Imagine que você entra no site do instituto e é até meio como é hoje, né? Você tem tudo numa página só. Todos os campos, um monte de banner, um monte de notícia, notícia de edital, e fica aquela poluição na tela, né? Aquela poluição. Mas você não precisa deixar tudo em evidência, tá? Se você não pode deixar evidente, você precisa pelo menos torná-lo autoexplicativo. Então, nem tudo precisa estar em evidência, mas precisa estar fácil para que o usuário acesse. E por que isso, né? Porque tornar as páginas evidentes é como você ter uma boa iluminação em uma loja, né? Faz tudo parecer melhor. Então, quando você entra em um site, em um aplicativo, e ele é bem clean, né? Como a gente chama hoje, bem simplificado, isso facilita a navegabilidade, né? A forma como a pessoa vai navegar dentro do aplicativo, tá bom? Aqui tem um exemplo, ó, como as pessoas utilizam a web, né? Então, fatos sobre o uso da web. Eu trouxe aqui 3 fatos que estão no livro, tá? Quais são esses fatos? Primeiro, que as pessoas elas não leem as páginas, elas apenas examinam, tá? Quando vocês acessam lá a internet e buscam algo no Google, você começa a ler tudo lá no Google ou você lê só os títulos das matérias? Fala para mim aí. Então você lê só os títulos, né? Por quê? Porque aquilo é o que você está procurando, né? Então, o que a gente vê em um site depende do que a gente está querendo, o que a gente está procurando. Então, um exemplo é esse aqui, ó. O que os projetistas criam, né? Os desenvolvedores, eles criam o site completo. O que o usuário vê? O usuário está lá e diz assim, ó, quero comprar um ingresso. Ele só vê os botões de comprar, né? Ou seja, ele consegue processar apenas os botões de comprar, porque ele quer comprar um ingresso. Quando chega no outro que ele diz assim, ó, como verifico minhas milhas ou minhas milhagens, né? Como está aqui. Então ele vai olhar o botão que tem para verificar as milhas, o que tem relacionado a milhas nessa página. O resto é como se não existisse. Ele não vai sair lendo. Você não vai ficar lendo todos os anúncios.
você vai ler só o título do anúncio, você não vai ler o site, você não lê a descrição quando está lá no Google, ok? Segundo fato, nós não fazemos escolhas ideais, fazemos o que é suficiente. Quando você vai buscar no Google, você olha todas as páginas do resultado. Então, é isso, pessoal. Geralmente, se a gente encontra ali os 2, 3 primeiros links, é o que a gente acaba clicando, né? É o que a gente acaba, vamos dizer assim, achando suficiente. Então, por isso que a gente não faz a escolha ideal. Pode ser que o que você está procurando, lá na quinta página, como o Cleiton foi lá e achou, era o link ideal. Mas se ele não fosse procurando, ele buscasse com outro termo, né? Será que ele ia achar aquela página que foi o ideal para ele? Tá bom? E aí temos lá, geralmente estamos com pressa, então quando você vai buscar algo na web, você está com pressa. Quando você acessa um site, você geralmente vai estar com pressa para resolver logo aquele problema, tá? Então por isso que a sua visão, o seu olho, ele já vai bater em cima do que você está procurando. É uma visão mais seletiva. Você não vai começar a ler tudo. A punição para suposições incorretas não é lá grande coisa. O que significa isso? Vamos supor que Clayton chegou até a quinta página e ele não achou o que queria. O que é que ele ganhou com isso? Nada. O que é que ele perdeu também? Alguns segundos ali. Nada tão grave. Então a punição para ele não foi uma punição, né? Ele pode muito bem ir lá em cima na barra de títulos, na barra de título, digitar outro site ou simplesmente buscar outro termo no Google mesmo, né? Sem precisar voltar para a primeira página. Avaliar as opções pode não melhorar as nossas chances. Ou seja, ele poderia ter ido até a 10ª opção. Ele foi? Não, ele pegou logo na quinta. Mas se ele fosse até a 10ª, será que teria sido uma melhor escolha? Nem sempre. Não é? Porque geralmente o que está mais para o final é o que é menos relevante para a sua busca. E tem um detalhe que adivinhar é mais divertido, né? Então o pessoal começa a clicar nos links. Ah, não, eu achei que esse link era para isso. O desenvolvedor vai lá, Cleiton Berg colocou lá o aplicativo dele de imóveis, né? Que eu já dei spoiler mesmo. E aí chegou lá, ele colocou uma estrelinha no imóvel. Uma estrelinha. Para que serve essa estrela? Aí o cara vai pensar, deve ser porque o apartamento é 3 estrelas, é 5 estrelas, é 1 estrela o apartamento, não quero não, né? Então, seria para favoritar, por exemplo, né? Então, assim, você clica e vai descobrir o que é que acontece. Geralmente a gente faz isso, vai clicando e vai descobrindo, tá? Então, a aprendizagem vem a partir da prática, tá bom? Eu me Você que engano, tinha um desconhece. princípio que, eu não sei se é desse cara aí, que falava, deixa o usuário voltar. Eu acho que eu vi no que a pessoa colocou no link, não sei se foi no vídeo ou se foi no site. Se Enfim, foi não no deixa. texto, era no texto isso aí que tinha, não? No Medium. Eu vi muita coisa de uma Mas vez. isso Mas aí deve ter é uma sido. heurística de Nielsen. Tá aqui, ó. Nielsen é o que a gente falou na semana passada. Que o deixar o usuário voltar, na verdade, é isso aqui, ó. Ajudar o usuário a reconhecer, diagnosticar e corrigir o erro. Né? Então, deixar o usuário voltar seria mais ou menos isso. Ele errou, ele vai voltar. Ele vai reconhecer que errou e vai corrigir esse erro voltando. Tá? Então, isso é uma heurística de Nielsen. Mas assim, esse livro, esse Krug, né? Na verdade, ele fala tudo que Nielsen fala, só que ele simplifica. Né? Você vê que o outro livro de Nielsen é só usabilidade, é uma bíblia. É gigante. Esse aqui é bem curtinho e ele é bem direto ao ponto, tá? E aí, o fato 3, né? Nós não descobrimos como as coisas funcionam. Nós vamos direto ao ponto, né? Então foi o que o Gidevan falou, né? Às vezes a gente clica, mas não tem coisa que não tem como voltar. Então, é porque você foi direto ao ponto. Você foi lá e clicou e não quis saber, né, como era que funcionava, tá? Então não é importante para nós, o importante é o funcionamento.
Não é importante o site lá. A gente que trabalha na área de informática, a gente fica pensando, né? Poxa, como é que será que o servidor do Mercado Livre trata quando eu clico num botão de favorito? Como é? Então, assim, mas não é todo mundo, né? Não é, o usuário comum, ele não vai pensar nisso. Ele quer clicar ali e favoritar e acabou, né? Para ele aquilo ali é uma coisa tão simples, tão besta que, enfim, é natural para ele, tá? E se a gente encontrar algo que funcione, a gente adere a ele. Por exemplo, quem aqui já teve uma insatisfação com a operadora de telefone, mas não mudou? Eu. Por quê? Por que a gente não muda, já que a gente está insatisfeito, né? Porque a gente já está ali, está funcionando. Por pior que seja aquela história, está funcionando. Se você mudar e for pior, né? E o transtorno de você mudar o número, muitas vezes, se você não quiser fazer uma portabilidade, o plano, às vezes, que você paga é mais barato. Então tem tudo isso, tá? Essa tirinha aqui é uma história de dois príncipes, sendo que um foi criado na realeza e o outro, ele era o irmão gêmeo, mas tinha sido abandonado. O que é que acontece? Ele foi encontrado e esse carinha de azul aqui, ele é o que morava na rua, enfim, é um irmão gêmeo do príncipe. E aí o príncipe tá perguntando aqui, cadê o brasão real? Aí o de azul diz, tá aqui, tome. Aí ele diz, como é que você sabia onde estava? Aí ele disse o quê? Ele disse, eu achei que era um quebra-nozes. Simplesmente ele achou que era um objeto para quebrar nozes e não sabia que era um brasão real, tá? E o que é que isso quer dizer, né? Isso quer dizer o quê? Se a gente encontrar algo que funcione, aderimos a ele. Funcionava para aquela finalidade para ele, então, para ele era um quebra-nozes, tá? Minimize a confusão. O que é confusão? É quando você entra no aplicativo, aí aparece um pop-up de anúncio, aparece um pop-up para você pedindo autorização do cookie, aparece solicitando notificação, enfim, é a gritaria, né? Que eles chamam de gritaria, é isso, tá? E a desorganização é quando você tem uma página realmente que foi mal projetada, não tem espaço em branco, aí já entra aquela aglomeração, né? Tudo junto ali. O formulário ele precisa estar bem distribuído quando o cara for preencher. Não coloca os campos tudo um em cima do outro. Dá um espaço, faz uma hierarquia. Lembra que a gente já aprendeu isso? Uma hierarquia visual legal, tá bom? Muito ruído, pouca informação. E o ruído obscurece o que de fato é útil, tá? Então, o ruído é quando você tem algo que está atrapalhando a comunicação real, tá? Então, se você quer, tem lá o título do site, do lado do título tem um anúncio que está chamando mais atenção do que o título, dá um espaçamento, tá bom? Diante das limitações de tempo e atenção, tudo que for parte da solução, que não for parte da solução, é parte do problema. Ou seja, tudo que está ali e que não seja realmente o que você quer dizer para o seu usuário, verifique se realmente aquilo precisa estar ali. Se aquilo não pode ser trocado, substituído. Tá bom? Não importa quantas vezes. Aí já vem a segunda lei dele, tá? Não importa quantas vezes tenho que clicar, desde que cada clique seja uma escolha impensada e não ambígua. Ou seja, eu não tenho que decidir, né? Ambiguidade é isso. Você tem duas opções para decidir. Eu não tenho que decidir. Então, desde que eu não tenha que decidir, eu posso clicar quantas vezes eu quiser. Por exemplo, você vai filtrar uma categoria. Então, você vai lá, informática, depois de informática, aí tem notebook, depois de notebook, eu escolho, sei lá, i7. Então, são cliques que vai ajudar o usuário lá na frente, porque ele já filtrou uma categoria. Né? Então, ele diz até uma regrinha, né, de equivalência. 3 cliques impensados equivalem a um clique que requeira reflexão. Mas ele diz uma ressalva. A ressalva é o seguinte, né? Não adianta eu dar 3 cliques impensados e a página demorar para carregar. Então, se a página demora muito para carregar, aí, de todo jeito, o usuário vai preferir sair porque está demorando
São 3 cliques que eu vou ter que esperar. Então, essa espera também cansa o usuário. Ok, pessoal? E aí, a terceira lei, né? A terceira lei que diz o seguinte: livre-se da metade das palavras a cada página. Então, se você tem... Isso aí, pessoal, não é um texto jornalístico, um post de um blog, não. São palavras que são títulos. Então, por exemplo, se você tem um site e tem lá vídeos, um monte de categoria, será que você não consegue enxugar essas categorias? Será que tudo que está ali de texto realmente é necessário? Então, livre-se da metade das palavras de cada página e depois livre-se da metade das que restaram. Ou seja, ele diz aí para você reduzir. Isso aí é só um trocadilho, tá? Mas o que ele quer dizer no final das contas é reduza o texto ao máximo. Reduza o quanto você puder o texto, ok? Mas o que ele quer dizer aí, ele até explica no livro com mais detalhe, é o seguinte: não é para você levar isso radical ao pé da letra. O que ele quer que você faça é, quando você vê uma página, analise todos os textos. Todos os textos. Às vezes, não é necessário, na maioria das vezes, todo aquele texto, tá? Até uma mensagem de erro que você diz, como aquela que eu mostrei na aula passada. Poxa, para que dizer aquilo tudo e ao mesmo tempo não dizer nada? Para que aquela informação é necessária depois que eu já errei, dizendo que só aceita maiúscula? Que diferencia maiúscula e minúscula? Depois que eu errei, por que não me deu essa informação antes? Então, existem momentos para você dar informação e isso é muito bom, muito importante vocês levarem em consideração, tá? Reduz o nível de ruído ou a interferência da página. Quando você reduz o texto, reduz o ruído, obviamente, tá? Confere maior destaque ao que realmente importa. Pode ver, pessoal, que cada dia mais as páginas iniciais de sites estão mais enxutas, né? Ou tem uma imagem com um texto ou outro, ou são textos curtos. Antigamente era muito mais texto na página inicial, hoje não tem mais, tá? Então, com isso, você consegue também tornar as páginas menores, o que permite o usuário visualizar mais a cada página sem precisar rolar, ou seja, sem ele precisar usar a barra de rolagem, você consegue exibir tudo em uma única tela, tá? Principalmente em aplicativo. Tentem fazer isso, porque usar a barra de rolagem em aplicativo é complicado, né? Até para prototipar vocês vai dar trabalho. Então tenta organizar as informações todas em uma tela só, né? Coloca uma setinha para próximo, algo do tipo, ok? Quando instruções forem necessárias, limite-as ao mínimo necessário. Então isso é o caso daquele exemplo que eu falei do swap também. Quando você for dar alguma instrução para o usuário, limite elas apenas ao que for necessário, né? Então, se ali naquele momento era o momento dele dizer usuário errado, senha inválida, usuário inválido, era só isso, um ou outro. Ou então o campo ficar vermelho e ele dizer a mensagem de erro. Acabou, não precisa dizer que diferencia maiúscula de minúscula, não precisava dizer tudo isso, tá? Então, pessoal, o que é que vocês acharam? Vou recapitular aqui, porque teve gente que chegou agora aí. O que é que a gente viu, né? Então, os princípios de Steven Krug. O primeiro, ele fala, não me faça pensar, né? Ou seja, quando você for fazer algo, não faça muito confuso, para que o usuário não precise ficar analisando como é que usa aquilo. Tá? Então, seja direto, né? Livre-se das perguntas. Das perguntas, que perguntas, né? Como é que eu uso isso? Será que aqui é um site? Será que aqui é um menu? Será que aqui é um botão? Né? Coisas que faz a gente pensar. Quando você coloca muito texto, por exemplo, em um botão, né? Então, vá direto ao ponto. Coisas que você cria, né? Categorias, nomes que vocês criam internamente. Então, vamos supor que por alguma razão a pessoa está desenvolvendo um sistema de vagas. Aí vamos puxar para a nossa realidade. Eu estou desenvolvendo um sistema para o IF Sertão. E aí eu, dentro do sistema do IF Sertão, eu coloco algum nome, né? Sei lá,
Sertão Vagas. Sertão Vagas. Pronto. Sertão Vagas, dá para entender que seriam vagas disponíveis. Mas vagas de quê? Vagas para trabalhar, vagas para estudar, vagas do superior, do técnico. Então isso fica muito vago, isso faz o usuário pensar, tá? Então você precisa ser específico. Um outro exemplo aqui são os botões. Hoje em dia, um dos padrões web, né, utiliza muito aquele flat. Então o flat ele não tem sombra, ele não tem esse chanfro aqui, né, que nem é tão utilizado mais hoje. Hoje a gente utiliza uma sombra e um degradêzinho. Mas ele não tem. Então o que é que acontece? Ele acaba ficando um botão assim, ó, só o quadrado aqui. Imagine que eu pego esse quadrado. Esse quadrado aqui muda a cor. Pronto. Aí será que eu vou saber que isso aqui é um botão? Pode ser simplesmente o fundo. Não tenho como saber se é um botão. Agora se eu chego aqui e coloco, sei lá, uma sombra. Então ele já fica mais com cara de botão, tá bom? Ó, ele já ficou mais com cara de botão, tá vendo aí? Só por causa da sombra, tá? Então, isso é você não fazer o usuário pensar, ok? Você não precisa deixar tudo evidente, mas também você não precisa ocultar nada. O que você não puder deixar evidente, deixe autoexplicativo, né? Como, por exemplo, que eu já citei várias vezes as redes sociais, né? Elas são bem autoexplicativas. A gente aprende a usar sem fazer curso, sem ler documentação, sem fazer nada, tá bom? Fatos sobre o uso da web. Primeiro, nós não lemos as páginas, apenas examinamos. Aqui tem um exemplo, a pessoa vai fazer uma compra, ela só vê o que está relacionado à compra. A outra vai fazer uma checagem de milhas, ela só vê o que está relacionado às milhas, tá? Fato 2. Nós não fazemos escolhas ideais, fazemos o que é suficiente. A gente geralmente está com pressa e vai ali naquele site e escolhe, né? Enfim, clica no link apenas rapidamente e não quer ficar buscando várias horas o que, sei lá, acontece muito isso na Netflix, né? Então, enfim, no YouTube, às vezes você quer assistir um vídeo e não sabe o que assistir. E aí você fica muitas horas tentando escolher, né? Só que acaba você se frustra e, enfim, acaba não assistindo nada às vezes. Então, se ele tivesse um catálogo mais enxuto, você ia escolher algo mais rápido, tá? Se ele tivesse alguma indicação, sei lá, filme do dia, lançamento do dia, mas aí tem 10, 15, 50 filmes lançando de uma vez. Aí você não assistiu nenhum e você fica naquela dúvida e acaba não assistindo nada, tá? Então, você precisa pensar em tudo isso quando for projetar seu site, tá? Seu aplicativo. E lembre que o usuário, ele só descobre como as coisas, ele não descobre como as coisas funcionam, né? Ele vai direto ao ponto. Ele quer usar e pronto. Não importa para ele se você fez em React Native, em, sei lá, em Ionic, em Angular, não importa se fez em PHP, em JavaScript. Ele quer saber como é que ele faz para usar. Ponto. Tá bom? Minimize a confusão, né? Gritaria, ou seja, muita janela pulando, muito texto, aquela desorganização, aglomeração de texto, de imagem. Minimize isso ou até elimine, tá? Diante das limitações de tempo e atenção que você tem, porque o usuário ele não fica muito tempo no seu site. Ele fica milésimos de segundo ou até segundos ali e depois ele sai, se for ruim, né? Então, diante disso, tudo que não for parte da solução é parte do problema, tá? E aí vem a segunda lei. Não importa quantas vezes a pessoa vai ter que clicar, desde que cada clique seja uma escolha impensada, ou seja, ele não vai demorar pensando aquilo, ele não vai gastar tempo, tá?
E a terceira é que você precisa ter uma página enxuta, sem muito texto, tá? Então, quando as instruções forem necessárias, limite-as ao mínimo necessário, apenas o que for realmente importante. Tá bom, pessoal? Entenderam a aula de hoje aí?